Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de número, vê aqui o versículo que nós vamos pegar para a nossa meditação, versículo de número 23. Versículo de número 23, ok? Bom, quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós, e não esquece, começou o vídeo, clique em gostei lá, muito nos ajuda, amém? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Vamos lá. Você que se inscreveu no canal também muito nos ajuda e ajuda na evangelização. E você que não se inscreveu, é nas letrinhas azuis que carrega aí, né, o vídeo, ou em cima, ou geralmente embaixo. Clicou ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, e também clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos lá. Capítulo 9 de Marcos, versículo 23, está escrito assim: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Esse milagre, amados, está registrado também lá no livro de Mateus, no capítulo de número 17, versículo 14 ao 18. Também está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 38 ao 42, tá? Então, são 3 evangelistas que narram, Mateus, Marcos e Lucas. Por que eu li Marcos? Porque Marcos detalha melhor para nós, tem mais conteúdo, tá? Não desprezando, porque eu vou pegar alguma coisa que Mateus falou, alguma coisa que Lucas também diz, ok? Qual é o contexto aqui histórico, pastor? O fato é que Jesus está vindo, né, de um discurso, está vindo aqui do Monte da Transfiguração. Seus discípulos não estavam com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Por isso que ele encontra esse quadro, né, de discussão. Havia uma multidão observando a discussão dos fariseus com os discípulos de Jesus, porque havia ocorrido algo. Jesus chega e fala: por que vocês estão interrogando os meus discípulos? O que houve? E aí vem um senhor, né, que diz para Jesus: eu tenho um filho, é filho único, né? Aqui, por exemplo, Marcos não narra isso, mas Lucas detalha que esse filho é único. E ele é dominado, ele tem um espírito, e é mudo, né? De mudez. E diz, acho que Mateus fala que ele é mudo e surdo. Então, diz assim: trouxe até teus discípulos, mas os demônios tomam posse dele. E de maneira que quando tomam posse, jogam ele no chão e judia muito dele. Ele espuma pela boca, né? Ringe os dentes e se definha todo, tá? E muitas vezes ele é lançado no fogo para ser queimado, e outras vezes na água para se afogar. Então, se tu podes fazer alguma coisa, porque eu trouxe até os teus discípulos, eles não puderam expelir esse demônio. Se tu podes fazer alguma coisa, faça por piedade. Então, Jesus diz para ele aqui no versículo 23, olha só.
23 foi o que nós lemos. Versículo 22 primeiro, o pai do menino é interrogado por Jesus, pergunta, aí traga-me o menino. Quando trouxeram o menino, tá? Os demônios se manifestaram. E aí Jesus, vendo a situação do menino, do rapaz, pergunta ao pai, quanto tempo sucede isso? E ele disse, desde a infância dele, desde que ele era criança, né? Desde que era tenro, meirro, né? Ninho, desde ninho, né? Como diz em espanhol, desde pequeno, desde criança. Então, Jesus disse, aliás, no versículo 22, ele continua dizendo, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se podes fazer alguma coisa, olha o que ele diz para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Acho que Lucas diz que ele chora, né? Ele se prostra perante Jesus, diz, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, e ele chorando, aquele pai em pranto. Aí Jesus responde, que é o versículo justamente 23 que nós lemos, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, ou quem crê, tudo é possível para ele. Eu acho que é em Lucas que diz que ele me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Ora, primeiro ele diz, eu creio. Versículo 24, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, né? Aqui em Marcos também detalha isso, disse, eu creio, Senhor, mas ele diz, ajuda na minha incredulidade. Como é que pode um troço desse? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Claro que ele estava crendo, senão ele não tinha levado a Jesus. Primeiro ele levou os discípulos de Jesus. Claro que quem toma essa ação é porque crê. Mas às vezes não crê suficiente. Por isso que ele está dizendo aqui, me ajuda na minha incredulidade, para que eu acredite que realmente meu filho pode ser liberto, livre desse mal, né, de uma vez por todas. Era o filho único dele. Gente, quantos de nós, às vezes, passamos momentos ou situações, né, adversas, em que ninguém pode fazer nada. Às vezes, se você leva em alguém ou faz um pedido de socorro, e a pessoa não pode te atender. Às vezes você acredita num médico que vai diagnosticar a situação, descobriu de fato, mas ele não pode fazer nada. Ele te receita remédios, né? E quantas pessoas, às vezes, no médico de confiança, estão desenganados pela ciência, pela medicina. O médico dá um diagnóstico trágico, dizendo, você está com câncer, né? Ou um diagnóstico de AIDS. Quer dizer, por mais bom que o médico seja, ele não pode fazer nada por você. E aí eu vejo aqui esse pai querendo crer, acreditar que Deus pode fazer, mas que ele estava incompleto na sua crença, precisava de ajuda. E aí, como que uma pessoa pode ser ajudada? Jesus deu uma lição para ela que tudo é possível ao que crê. Se tu creres, se tu podes crer, tudo é possível. Né? E como que a pessoa pode avançar da incredulidade para a credulidade, para crer? De que maneira? Alimentando a sua fé, vendo milagres acontecer, lendo as escrituras, orando, porque isso gera fé na pessoa. Quando você lê as escrituras, você começa a descobrir quão poderoso é o nosso Deus na sua magnitude. Olha que nós estamos aí numa caminhada, né, dos milagres de Jesus. Nós estamos aí aprendendo e hoje nós estamos chegando no 25º milagre de Jesus. Jesus operou, registrado, 35 milagres. Vê que nós estamos na reta final, né? Faltando agora 10 milagres para a gente estar terminando essa série
de milagres registrados, porque fora os milagres que Jesus fez, numa cidade, várias cidades inteiras, foram curados toda sorte de enfermos, surdos, mudos, paralíticos, né? Cegos e libertos de demônios, né? Quantos e quantos, centenas e milhares deles em cidades, em várias cidades, que não foram registrados. Esses estão registrados detalhadamente porque trazem lições para nós, como esta. Veja, Jesus chega ali, encontra os discípulos envergonhados, sendo humilhados pelos fariseus, porque bem que tentaram expelir aquele demônio, mas não conseguiram. E um pai desesperado, porque trouxe até os discípulos, e aquilo abalou um pouco a sua fé, porque os discípulos não puderam, e então ele pensou, então eu estou perdido. Quer dizer, essa situação do meu filho, essa possessão nele, esses demônios que tomam posse dele, que faz ele ringir o dente, espumar pela boca, e jogam ele violentamente no chão, e ele se definha todo, que se machuca todo, e muitas vezes joga ele no fogo para se queimar, e outras vezes na água para se afogar, e não tem jeito. É meu filho, o único filho. Ele pensou assim, mas quando viram Jesus, toda a multidão vai para Jesus, perplexo de vê-lo ali, porque não esperava vê-lo. Encontrou com seus discípulos, imaginava que ele não chegaria ali, mas Jesus chega na hora certa, ele age na hora certa. Jesus não chega atrasado, ele chega no momento certo. Às vezes você acha que está sendo tardio a sua cura, né? Uma resposta de oração, uma causa na justiça, ou um casamento que parece que já está no fim. Eu quero te dizer, se você crê, meu amado, minha amada, se você crê, é que Jesus disse, quem crê, tudo é possível que crê. Então, veja que Jesus chega na hora certa. E agora, manda trazer o menino vem e a manifestação ocorre. Jesus pergunta ao pai, e o pai diz, desde criança, quer dizer, então cuidado com as crianças. Não pense que possessão maligna só toma posse de pessoas jovens ou adultas, não. Era um jovem que estava manifestando, mas desde a infância acontecia. O que seus filhos estão vendo? Tá? Às vezes trancado a porta do quarto. Não existe isso para criança de menor, para pessoa de menor. Se você é o senhor da sua casa, e deveria ser, falo com você, pai, tá? Que a Bíblia diz que você é o cabeça da casa, sacerdote do lar. Então não pode existir para você porta trancada de quarto de criança, de filho. Seus filhos não têm que ver o que quer, é você que tem que ver o que eles podem ver. É você que determina o que eles vão aprender. Eles não têm que aprender o que quer. Olha, mãe, muitas das vezes a criança começa a fazer birra, e se você se rende às birras dela, você vai perder o domínio. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer, não se desviar dele. Então você tem um dever, uma responsabilidade de criar o seu filho no temor do Senhor. Então cuidado com coisas que estão sendo trazidas para os seus filhos, e demônios entram, aí, num desenho, numa mensagem subliminar. Às vezes seu filho está vendo coisas e você prefere colocar ele diante de um celular, ou diante de uma tela de computador, ou de uma tela de televisão, né? Com Netflix, com Globoplay, tantas coisas, mas há muitas coisas ali, desenhos e filmes para crianças, que têm mensagens subliminares. Você precisa primeiro ver e orar a Deus se aquilo ali é conveniente para o seu filho, para a sua filha. Veja que o demônio entrou quando ele era criança. Isso daqui é uma lição para nós, olha só. Quando é que isso sucede? Desde quando? Desde que ele era criança. Então cuidado. Tá? Aí Jesus agora vai cortar o mal pela raiz. Repreende aquele demônio.
Ele ensina a usar de autoridade, com fé. E aquele menino é tomado, possuído, e o demônio, para sair dele, grita e joga no chão violentamente, ao passo que todos acharam que o menino tinha morrido, porque quando o demônio saiu, ele ficou como morto, dormindo, deitado, apagado. Jesus toca nele e o levanta, porque a multidão já estava julgando, dizendo: ih, ele morreu, olha lá. Com quem diz, que adiantou tirar aquele mal dele, agora ele morreu. A multidão sempre pensa o pior, as pessoas, a sociedade, o mundo, sempre pensa o pior. Mas nosso Deus tem o melhor. Levantou aquele jovem, agora sarado, agora curado, não mais mudo, não mais surdo, né? Que eu acho que Lucas fala que era mudo e surdo, né? Então, liberto, livre daquele demônio, certo? Porque recebeu uma ordem. Olha o que Jesus disse para ele, versículo 25, Jesus, vendo a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, está escrito aqui, o mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Quer dizer, recebeu uma ordem de sair e não entrar mais, não pode voltar mais. Amém? Tem gente que, né, às vezes é expelido um demônio dele, daqui a pouco ele dá lugar de novo, o demônio volta. Mas esse recebeu ordem de sair e não voltar mais, e entregou o menino, agora que caiu como morto, ele desperta o menino e entrega para o pai. Gente, isso é lindo demais. Devolve a felicidade àquele pai, prazer de ter um filho agora que não vê o filho sofrer. Às vezes a gente, quando vê um filho da gente sofrer, uma filha sofrer, você sofre mais do que se fosse com você. Quantas vezes eu orei, meus filhos quando eram pequenos estavam enfermos, não podiam falar, né? Eram crianças que não sabiam falar. Eu me lembro quantas vezes eu orei e falei assim: pai, passa esse mal para mim, eu prefiro que esteja em mim do que no meu filho, do que na minha filha. Não é verdade? A dor de um pai, de uma mãe, de ver um filho sofrer, a gente prefere que aquela dor fosse passada para nós, e o nosso filho, a nossa filha fosse livre daquele mal. Então a realização daquele pai foi algo extraordinário, inexplicável, inigualável. Amém? Prazer de ver a realização do poder de Deus. Porque quando viu os discípulos tentando e não conseguindo, ele ficou frustrado. Por isso que ele diz: me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor está ajudando ele, mostrando o que Deus pode fazer. E ele é capaz e te ama para te dar livramento e libertação. Não é à toa que deu o seu filho Jesus. Não é à toa que Jesus veio à terra. Quem está fazendo esse milagre? Jesus, o Filho de Deus. Para provar que se preocupa conosco. Ele se preocupa com a sua dor. Eu quero orar por você. Esse Deus que entregou Jesus Cristo, esse Jesus, no nome desse Jesus, que foi moído por nossas transgressões, debaixo de chicotada, coroa de espinho, carregando o madeiro pesado, e lá crucificaram as suas mãos, seus pés, e ele foi capaz de dizer: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É esse amor de Deus, que se preocupa com você, com a sua família, que quer te abençoar, seu filho, sua filha, o seu cônjuge, os seus sentimentos, o seu bem-estar. Deus está preocupado com ele. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, há casais que precisam ser restaurados, casamentos. Deus amado, há demônios que estão atuando em separação. Está repreendido agora, Satanás. Bate em retirada, em nome de Jesus. Há demônios que estão possuindo vidas de crianças. Bate em retirada agora desse menino, dessa menina, em nome de Jesus. Estão tomando conta de adolescentes, de jovens. Deus, eu coloco nas tuas mãos agora essa vida. Bate em retirada agora, demônio. Sai em nome de Jesus. Deus, eu oro por essa vida que nos acompanha no Café com Deus. Abençoa essa família em nome de Jesus, socorrendo o necessitado, o aflito. Toma nas tuas mãos os que estavam aprisionados ou os que estão aprisionados, que sejam libertos agora no poder do nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Eu te aguardo até o próximo. Senta o dedo bastante. Vamos compartilhar em nome